Salmos 51, versículo do 1 ao 10. Aqui a palavra de Deus nos diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas teras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me falarás conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e sereis limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito reto diante de mim. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi foi um homem que Deus o escolheu. Deus foi à casa do pai dele e escolheu Davi dentre os seus irmãos. E ali tinha os irmãos dele tinha muitas pessoas que tinham capacidade de ser rei de Israel. Mas Deus, pela sabedoria que não é comparada à sabedoria do homem, Deus vê Davi e olha o coração de Davi. Ali o profeta Samuel foi levado pelo Espírito de Deus à casa do pai de Davi. E ali ele perguntou pelos filhos. E o pai traz todos os filhos que estavam na casa ali. Tem esse, tem esse, tem esse. E ali Samuel olha para um e diz: não, o rei é esse daí. É um homem forte, bonito, bem apresentado. Não, o rei é esse. E ali Samuel, com seu coração, quer dar a bênção àquele homem. Mas Deus diz: Samuel, tu olhas com o teu olho. Tu veres com o teu olho, mas eu vejo o coração. O homem normal enxerga com o seu olho. Você olha, não é bonito, é lindo. Mas Deus vê o que está dentro. Deus olha o coração. E ali Deus já tinha sondado o coração de todos aqueles homens. E nenhum se achou reto diante do Senhor. E ali Samuel disse: não tem mais filho, não. Aí o pai de Davi disse: rapaz, tem um lá no campo lá. Aí manda chamar ele. E ele vem até o profeta Samuel. E Deus disse: Samuel, é este que eu quero. E ali Samuel unge Davi como rei de Israel, por causa das transgressões de Saul. Saul já era o rei que regia naquele tempo. Mas devido à desobediência de Saul, Deus já tinha tirado Saul da presença dele e buscado um rei para Israel. E assim foi. E nós sabemos que Davi foi um homem que foi muito ajudado por Deus. Um homem que Deus derramava bênção em cima dele. Na infância dele, ele relata que lutou contra leões, lutou contra ursos para proteger as suas ovelhas. Nós vemos também a trajetória que quando Golias chega diante do povo de Israel e ali começa a humilhar o povo de Israel: não tem homem para lutar contra mim? Golias era um homem de 3 metros de altura, forte, e ali aquele povo temeu. E ali começou humilhando o povo, e Deus usa Davi. Deus toma Davi, enche do Espírito Santo. Davi diz: eu vou. O povo: rapaz, você, uma criança, vai lutar contra um homem desse? Eu vou. E ali aquele homem vai, cheio do Espírito de Deus, com 3 pedrinhas, derruba aquele homem. Mata aquele homem. E ali a glória de Deus é entoada naquele lugar. Aquele lugar é cheio da glória de Deus, por causa de um homem.
Um homem cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que assim, quando Saul morre, Davi herda o trono. Davi toma o trono para ele. E ele começa a ser o rei de Israel. Mas apesar daquele homem ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus, estar ali fazendo a vontade de Deus, aquele homem era sujeito ao pecado. Aquele homem não tinha fortaleza, vamos dizer assim, não tinha fortalezas para suportar as lanças do pecado. E ali, por um tempo, a gente vê ali em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, ali fala, relatando o que se aconteceu com Davi. Era tempo de guerra, mas Davi resolveu ficar em casa. Disse, não, eu vou descansar. Oxê, meu rei, o povo gosta quando você está no meio da gente, que fortalece, sua presença fortalece os homens. Não, eu vou descansar. E assim ele fez. Ficou em seu palácio, e ali o povo lá lutando, os servos lutando, ele no seu palácio. E a palavra diz que ele levanta, vai passear ali por seu palácio ali, e ali ele se depara com uma mulher tomando banho. A Bíblia fala que era uma linda mulher tomando banho. E aquele homem olha para aquela mulher e deseja em seu coração. A palavra diz que ele deseja. E ali ele procura saber quem é esta. E ali o seu servo chega e diz, Senhor, ali é Batseba, é mulher do seu melhor soldado, Urias, o Eteu. É mulher dele. Mas ele não quer saber que é mulher de fulano, de Bertano. Ele deseja aquela mulher e manda buscar aquela mulher. E ela vem até o palácio. E ali a Bíblia relata que eles têm relações. E ali ela volta para casa. Mas com tempos depois ela manda avisar ele que estava grávida. E ali Davi, pensando naquele momento, o que é que eu vou fazer? Manda chamar Urias. Chama Urias. E Urias volta da guerra. E ali Urias, como um bom soldado, como um homem de Deus, Urias disse, Senhor, meus amigos, meus irmãos estão lá, lutando, morrendo. Eu vou ficar aqui em minha casa? Não, Senhor, não. Eu tenho que estar lá. Eu sou um soldado, eu recebo ordens. E ali Davi tenta enganar aquele homem, embebeda aquele homem, dá vinho e manda aquele homem para casa para aquele homem ter relação com sua mulher, para dizer que aquele filho era dele. E ali, mas aquele homem era um homem fiel, era um soldado fiel. A palavra diz que ele senta na porta do palácio e fica ali, não vai para casa. Porque ele sabia que ele não era digno de estar ali de boa, tranquilo, enquanto os irmãos dele estavam lutando. E a palavra diz que de manhã Davi encontra ele sentado na porta do palácio. E Davi começa a mover a mente, pensando, o que é que eu vou fazer? Essa barriga vai crescer, o povo vai falar, o que é que eu vou fazer? E ali ele pensa em sua mente. Vou mandar uma carta. Manda uma carta para o general que estava na frente da batalha. E diz, coloca Urias na frente, no fogo. Mas, Senhor, ele vai morrer. Bote ele lá, na frente da batalha, onde o fogo está mais intenso. E ali Joabe manda Urias ir lá para frente da batalha, sabendo que aquele homem ia morrer, que não tinha como. E ali Urias vai e acaba morrendo. E quando Davi fica sabendo que Urias morreu, ele vai e toma a mulher de Urias e casa. Casa com a mulher do seu melhor soldado, um homem fiel, um homem justo. Então Davi se sente tranquilo, eu sou rei, posso fazer qualquer coisa, eu sou rei. E a palavra diz que durante um ano ele fica tranquilo. Vai ao templo, oferece sacrifício, dá a benção de rei ao povo, vivendo em paz, tranquilo. Achando ele que estava tudo bom, tudo tranquilo. E ali Deus usa o profeta Natã. Natã se apresenta diante de Davi. E Natã ali, sábio, começa a falar uma parábola. Seu rei, existe um homem que tem várias ovelhas, cabritos, bois, tem um grande pasto de animais. Mas junto da casa dele tem um rapaz que tem só uma ovelhinha. E essa ovelha foi criada junto com seus filhos. Essa ovelha bebe da sua água, come da sua comida. Mas esse homem rico chegou uma visita na casa dele.
E ele quis dar um banquete. Ele, em vez de pegar o seu gado, ele foi e pegou a única ovelha daquele homem. A ovelha que era de estimação. Desde criança ele criava aquela ovelha. Aquela ovelha dormia com ele. Então ele vai, pega, toma para ele, mata e dá ao seu visitante. E quando Davi ouve essa parábola, Davi se irrita e diz: quem é este homem? Ele vai morrer. Como vive o Senhor, ele vai morrer. E ali Natan disse: este homem é você. Este homem é você. E ali o semblante de Davi cai. E aí o pecado começa a mover a mente dele, mostra o que foi que ele fez. E daquele momento ele começa a entender as maldades que ele cometeu, os pecados que ele fez diante do Senhor. Davi mentiu, Davi enganou, Davi adulterou, Davi cobiçou, Davi matou. E ali o pecado começa a se apresentar a ele. E ele começa a ver o que foi que ele fez diante de Deus. Mas ao contrário de qualquer pessoa que podia ouvir uma repreensão e não fazer nada, dizer: tudo bem, está tudo tranquilo. Não, Davi se arrepende. Davi se arrepende tão profundamente. Ele rasga suas vestes, ele bota cinza em sua cabeça. Naquele tempo, rasgar as vestes e se jogar cinza era uma manifestação de humilhação. Era uma forma de você se humilhar, dizer que eu estou humilhado. Então os homens lascavam suas vestes e jogavam cinza em sua cabeça. Às vezes raspava até a cabeça, para demonstrar que estava se humilhando. Então Davi faz isso, se humilha e começa a orar ao Senhor, pedir, clamar, jejuar, buscando o Senhor de forma tão grande, que Natan volta a Davi e diz: Deus perdoou seus pecados. Deus perdoa, mas só que a espada não sairá de tua casa. O que tu fez foi grave. A espada de Deus não vai sair da tua casa. E assim, aquilo gera outros pecados. Nós vemos na palavra do Senhor que um filho de Davi tem relação com sua própria irmã. Um filho mata o outro. Um filho de Davi vem contra ele, toma o reino dele, bota ele para correr. Mas Davi permaneceu calmo, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era julgamento de Deus. Deus estava julgando a ele, porque Deus já tinha avisado a ele: minha espada não sai de tua casa. E assim se sucedeu. Mas Davi se humilhou diante de Deus. Davi se compadeceu. Davi quebrantou o seu coração diante de Deus. Deus depois restituiu a ele no trono de Israel. Mas ele teve que passar por todos esses processos por causa do pecado. Por causa de algo que tirou a santidade que Davi tinha diante de Deus. Algo que Deus olhava para ele com alegria. Porque Deus via ele um homem justo. Um homem que honrava a Deus. Um homem que fazia de tudo para ver o nome de Deus ser glorificado. Mas naquele momento que ele peca diante do Senhor, Deus se entristece. O Espírito Santo se entristece. E muitas vezes, quando pessoas pecam e continuam no pecado, muitas vezes o Espírito não fala mais. Ele se entristece e não fala. Você não sente mais a manifestação de Deus, você não sente a presença do Senhor. Você pode estar até num púlpito em pecado, a sua palavra tem efeito, o que você louva, você canta, pode ter efeito diante dos irmãos, porque Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com o seu povo. Então, naquele momento, o homem está em pecado, mas está ali louvando, está dando palavras, está salvando vidas, mas Deus está operando por causa do seu povo. Mas a palavra diz que naquele grande dia, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Então esse é o perigo de você estar no pecado e continuar no pecado. Não se arrepender, não haver um arrependimento. Quando Davi escreve esse salmo, ele está ali completamente quebrado, completamente quebrantado. Ele diz: Senhor, lava-me, para que eu seja purificado.
Senhor, o meu pecado está diante de mim. Eu vejo o pecado. Senhor, livra-me. Então, Davi bota a sua confiança toda em Deus, porque ele não era capaz de fazer nada. O que ele ia fazer? Como ele ia fazer com as forças do braço dele? Não fazia nada. Então ele olha para Deus e diz: Senhor, a minha solução é o Senhor. Se não for o Senhor, eu vou morrer. Nós vemos também na Bíblia, em 2 Crônica, capítulo 33, versículo do 9 ao 13, ele fala de Manassés. Manassés foi um rei de Israel. Mas este homem foi um rei, a palavra fala que ele foi o pior rei de Israel. Não existiu rei pior do que ele. Ele fez abominações diante de Deus. E fez o povo de Deus pecar diante de Deus. A palavra diz que ele fez um monumento de um Deus de bronze. E ali ele tocava fogo dentro daquele Deus. E ele sacrificava criança àquele Deus. As crianças eram lançadas dentro daquela estalta e queimava viva. Ele adorava outros deuses de outras nações. Ele fez isso e fez o povo fazer também. A palavra diz que Deus ficou tão irado com ele, que Deus levanta a Síria para vir contra Israel e pegar ele. E ali ele é trazido para a Síria em correntes, em cadeias, em ganchos, trazido para a Síria. E a palavra diz que quando ele está no cativeiro, preso, ele começa a orar a Deus. Ele começa a pedir, começa a clamar. Ele começa a dizer a Deus: Senhor, eu fiz errado, eu estou errado, me perdoa. A palavra diz que ele começa a clamar, começa a orar. E a palavra diz que Deus ouve a oração desse homem. O homem fez abominação em Israel. Tudo de maldade esse homem fez. Mas a palavra diz que Deus ouve esse homem. Chegou um momento que Deus ouviu. Deus deixou ele um tempo ali, sofrendo, passando por aquele processo, para que gerasse dentro dele um arrependimento. Para que o arrependimento aflorisse dentro dele, saísse de dentro dele. E a palavra diz que aquele homem se arrepende profundamente e Deus o perdoa. Deus perdoa esse homem tanto que Deus traz ele para Israel novamente e coloca ele no trono. Tudo que Deus quer de nós é arrependimento. Não existe um cristão na presença do Senhor sem ter um arrependimento. O arrependimento abre as portas para que o Senhor Jesus venha comandar, venha entrar. Se você não colocar, não se mostrar arrependido dos seus pecados, não tem como ter uma comunhão com Deus. Nós vemos aqui 2 exemplos, o rei Davi e o rei Manassés. 2 homens que erraram, mas eles se arrependeram. No momento, o arrependimento veio sobre ele. Nós vemos também Saul, o rei Saul. O rei Saul pecou. E ele não tinha arrependimento. Aquele homem não tinha arrependimento do que ele fazia. Chegou numa forma que Deus disse: Samuel, tu ainda ora por este homem? Eu já esqueci dele. Eu não quero mais saber desse homem. Devido à desobediência daquele homem. Olha que Saul foi ungido por Deus. Foi o primeiro rei de Israel. Deus escolheu e ungiu, mandou Samuel ungir aquele homem. Mas aquele homem, desde quando entrou, fazia coisas erradas. Erro. Deus mandava ir para um lado, ele ia para o outro. E não se arrependia. Não tinha arrependimento. O problema dele só era que o povo visse ele como rei. Quando ele fazia as coisas erradas, ele dizia: Samuel, dá um jeitinho aí, fala com o povo, ajeita aí, que eu não posso ficar feio diante do povo, não. Então, a preocupação dele era o povo, não era Deus. E nós vemos Davi e Manassés, que no momento ali ele pensou foi em Deus. Pensou em Deus. Davi disse: Senhor, só contra ti eu pequei. Só contra ti. Em nenhum momento ele pensaram nele, pensaram no povo, na situação, não. Ele pensou em Deus. Senhor, eu pequei contra ti. E Deus veio e trouxe arrependimento a ele. É isso que o pecado faz com o homem. Se o homem soubesse o que é o pecado, todos se arrependeriam e se colocariam diante do Senhor Jesus.
Porque só Ele pode nos ligar novamente com Deus. O homem carnal não tem noção do pecado. O homem peca novamente, vai dormir, toma banho, peca novamente, não tem noção do pecado. Quando o Espírito Santo começa a lhe induzir e lhe mostrar o que é o pecado, como é a sua situação diante de Deus, é aí que você vai estar tendo uma noção de quando você é imundo diante de Deus. As pessoas nunca vão se despertar para isso. As pessoas que estão no mundo vão andar e como estão andando, trabalhando, vamos para um bar, vamos curtir, vamos isso, e nunca vai abrir os olhos para o pecado. Se não for uma ação privilegiada de Deus, não for algo sobrenatural na vida da pessoa. Isso que acontece, uma pessoa no mundo, andando aí, suas vontades, seus desejos, suas afeições, de repente essa pessoa começa a se ver que o que ela está fazendo não está certo. O que ela está fazendo não é bom. Mas naquele momento eu estou tendo uma alegria. Mas aquela alegria não é uma alegria que me sustenta. É uma alegria passageira. E Deus começa a mostrar a essa pessoa que, pai, você está errado. Olha como você está. Olhe para você. Você precisa de um Salvador. Você necessita de um Salvador. Olhe a sua condição. E olhe para onde você está caminhando. E Deus começa a induzir essa pessoa até do momento do despertamento. Quando Deus desperta, abre os olhos, você contempla o Senhor Jesus. Nós temos um exemplo grande na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Paulo matava as pessoas, não queria saber não, ele tinha a convicção que ele estava fazendo a vontade de Deus. Eu sou perseguidor da igreja, eu mato. Era criança, era velho, não tinha idade, tá servindo a Jesus e vai morrer. Matava, torturava, apedrejava. Esse homem fazia tudo isso na vontade de Deus. Ele achava que Deus, era isso que Deus queria. Esse povo aí que serve Jesus, quem é esse Jesus, rapaz? Esse Jesus está acabando com a imagem do meu Deus. Vou matar todo mundo. E assim ele fazia. Matava. Matou Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Matou apedrejado. Só porque aquele homem falava de Cristo, aquele homem curava as pessoas. E ali, naquele momento, ele pega aquele homem e mata. Mas chegou um momento de o Senhor Jesus se revelar a ele. Quando ele está indo para Damasco, para matar os cristãos que estavam em Damasco, Jesus se revela a ele. Um homem que fazia atrocidades. Um homem que fazia coisas abomináveis. Mas no momento Jesus se manifesta aquele homem e abre a mente daquele homem. A palavra diz que uma luz tão grande cai sobre aqueles homens, todos verem a luz, mas só ele ouve a voz. Paulo, Paulo, por que me persegues? E aquele homem atordoado, dura para ti recalcitrar contra meus arguilhões, dura para ti resistir à minha vontade. E aquele homem cai ali atordoado, cego, sem saber o que era aquilo. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. E a palavra diz que aquele homem fica cego por 3 dias. E Deus usa um servo dele para restituir a visão daquele homem. E Ananias chega ali, ora pelo aquele homem, os olhos daquele homem se abrem. Mas não só os olhos se abrem, mas a mente se abre. E ele começa a entender a verdade. Ele começa a entender que ele matava os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. E a mente daquele homem se expande. E ele começa a entender: meu Deus, eu fiz tudo errado. Não era para ter feito isso. Eu estava fazendo errado. E aquele homem é despertado. E bom, você vê, aquele homem matava as pessoas. Por que Deus é aquele homem desse? Homem que matava, torturava, fazia miséria com as pessoas. Você serve a Jesus, está morto. Mas Deus disse: este para mim é vaso escolhido. Aleluia. Este para mim é vaso escolhido. Agora entenda o agir de Deus. Não tem como entender, meu irmão. Nossa mente é pequena demais para poder entender a vontade de Deus.
a gente só pode se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, eu adoro, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Deus. A gente só pode fazer isso. A gente está diante de um Deus grande, um Deus que não tem dimensão, não tem como calcular Deus. Deus é incalculável. A palavra diz que o universo não contém Deus. O universo para o homem é algo, não tem mais fim. Mas a palavra diz que o universo não contém Deus. Então, a palavra de Deus nos diz em Romanos 3:25, aqui o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Paulo diz que todos nós pecamos e estamos privados da glória de Deus. A glória de Deus não pode vir sobre nós, porque nós andamos em pecado. Uma criança que nasce hoje, já nasce no pecado. Se não houver um Redentor, não tem como você se achegar a Deus. A palavra diz que Deus deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Todo aquele que depositar sua confiança em Jesus será salvo. E Paulo diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo era um deles também, um pecador, um que errou, que cometeu erro, cometeu injustiça, mas ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que estava errado, que precisava de um Redentor, precisava de um Salvador. E mesmo assim, ele, estando com Deus, tendo uma transformação em Cristo, ele lutava contra o pecado. Porque nesta terra nós vamos estar sempre nos deparando com o pecado. Nós só vamos nos livrar do pecado quando subirmos para a glória de Deus. E a palavra nos diz que lá nosso corpo vai ser glorificado. E quando é glorificado, o pecado não pode mais entrar. E Paulo disse que ele tinha uma luta intensa contra o pecado. Ele diz: o que eu quero fazer, eu não consigo. Eu não consigo. O bom que Deus quer que eu faça, eu não consigo. Eu só consigo fazer o mal. Em Romanos 7:18-19, Paulo fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa. Pois o que eu quero é estar presente em mim, mas o executar do bom eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Então este homem lutava contra esse pecado, lutava contra a ação do pecado na vida dele. Nós, porém, não somos diferentes. O cristão está constantemente lutando contra o seu pecado. Às vezes ele quer voltar, mas o que é que nós temos? Quais são as armas que nós temos que combater? Oração, jejum, comunhão com Deus, a leitura da palavra. Estas são as armas que nós podemos combater contra o pecado. E a ligação com Deus. Quando você tem uma ligação com Deus, você é parcialmente blindado contra o pecado. Ele não vai deixar de parar, de vir, mas você vai ter uma certa blindagem, vai ter uma certa resistência contra o pecado. Em Jeremias nos fala que o que nós temos que fazer. Jeremias 33:3. Jeremias fala: clamai a mim e eu responder-te-ei, e mostrarei-te coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Jeremias diz: clamai a Deus, clamai ao Senhor Jesus, e Ele responderá. No dia da aflição, no dia da dor, clamai ao Senhor, que Ele responderá. Jeremias nos diz isso. Jesus diz que Ele tem um fardo
leve para nos dar. O fardo que o mundo tem para nos dar, nós não suportamos. Muitas vezes carregamos, andamos com esse fardo, mas muitas vezes muitos caem e para levantar é complicado. A primeira de João, capítulo 1, versículo 9, João fala: se confessarmos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. Jesus pode fazer isso em nossa vida. Se nós confessarmos os nossos pecados, nós nos colocar diante dele, dizer: Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não suporto. É muito pesado. Eu não tenho essa força para suportar esse fardo. Mas eu sei que o Senhor tem. No momento da minha aflição, eu clamava ao Senhor. Mesmo eu bêbado, eu clamava ao Senhor. Eu falava com Ele: Senhor, eu não consigo largar a bebida. Eu não tenho como, não tenho força para largar a bebida. Mas eu sei que o Senhor pode me fazer tirar. O Senhor pode tirar isso de mim. Eu sei disso que o Senhor pode. E clamava, pedia, chorava, porque eu não conseguia me libertar. Era uma coisa que eu amava. Eu sentia prazer em estar ali bebendo, sentia bem, mas eu não conseguia me libertar. Eu via as consequências que a bebida fazia. Quase perco minha família por causa de bebida. Mas eu não conseguia me libertar. Era uma coisa tão gostosa que quando eu abria a latinha, assim, sentia aquele cheiro assim, o cheiro entrava pelos narizes. Eita, que negócio bom. Mas não tinha como, não tinha força para me libertar. E eu comecei a clamar, comecei a pedir. Ia para o trabalho lá, pedia: Senhor, me liberta. Senhor, eu não aguento mais não, me liberta. Eu quero ser libertado. Até que chegou o glorioso dia que o Senhor veio e me libertou. Ele veio sobre a minha vida e me libertou. Será que eu merecia isso? Será que eu era bom para ter isso? Será que eu era algo diferente para vir isso sobre mim? Não, a misericórdia do Senhor. Quando Davi pecou, que viu o pecado dele, ele começou a clamar a Deus: Deus, me ajuda, Deus, me socorre, eu vou morrer, Senhor. E ali Deus veio, ó, deu a bonança àquele homem. Assim somos nós. Devemos clamar quem pode fazer. Eu não posso fazer. Eu não tenho força para fazer. Se eu pudesse fazer, fazer na vida de cada um. Eu não tenho força, só posso mostrar o caminho, ó. O caminho é ele, aquele homem lá, ó. Procura ele. Foi isso que eu fiz, eu procurei ele. Procurei Jesus de todo o meu coração. Toda a minha força. Eu busquei o Senhor. E Ele veio e me deu a bonança. Ele pegou meu barquinho, ó, tirou da tempestade e colocou em um porto seguro. E ali eu pude amarrar o meu barco, ó, num lugar seguro. Aqueles homens estavam ali no barco, atravessando aquele lugar, aquele mar. De repente a palavra diz que veio uma tempestade tão grande. As ondas começam a se levantar. E aqueles homens começam a ser chacoalhados de um lado para o outro. A água caindo dentro do barco. E agora vai fazer o quê? Se pular na água vai morrer. Se ficar no barco vai morrer. E agora? Vai fazer o quê? A gente vai morrer. Chama o mestre. E a palavra diz que Jesus estava ali dormindo, sossegado. E aqueles homens ali atordoados. A gente vai morrer, rapaz, chama o homem. E ali: mestre, não se importa que a gente morra não, Senhor. E a palavra diz que o homem, o Senhor Jesus levanta: calma-te, vento. Calma-te, mar. E a bonança cai naquele lugar. Quem é que nós vamos procurar? Vamos procurar o quê? Um pai de santo? Um espírita? Uma cartomante? Um necromante? Vamos procurar o quê? Este mundo não tem o que se procurar não, meu irmão. A gente só pode procurar o dono do mundo. O dono do mundo.
Os habitantes não têm o que para nos dar, não. Psicólogo, um psiquiatra. A gente tem que procurar quem pode fazer. Esta é uma busca pessoal. A igreja está aqui, a igreja te mostra o caminho, agora você tem que começar a andar. Você começa a caminhar. Vai achar pedra no caminho, vai achar espinho, vai achar tronco, vai ter rio para você atravessar. Mas o Senhor da glória está com você. Aleluia. Ele garante: eu estarei com você até a consumação dos tempos. Até a consumação dos tempos eu estarei com você. Então a gente vai ter medo de quê? O que é que vai nos afligir? Uma doença? Uma falta de dinheiro? Um desemprego? Uma fome? Uma nudez? A espada? Paulo disse: o que é que vai me tirar de Deus? O que é que pode me tirar? Se eu já estou morto nele, o que é que pode me tirar de Deus? É a nudez, a fome? Nada pode nos tirar da presença do Senhor, rapaz. O Senhor é a coisa mais importante que o homem tem. Muitos estão aí cegos, sem ter o entendimento da verdade. Por isso que andam encaminhando de um lado para o outro. Se agarra de uma coisa, se agarra em outra. Esse aqui é meu Deus, esse que eu gosto. Não, é de cá. E ficam assim, de um lado para o outro, sem destino. Mas aqueles que confiam no Senhor estão na rocha. Aleluia. Seus pés estão na rocha. Seus pés não escorregam, não. Seus pés estão firmados, porque Cristo firma o pé na rocha. E ninguém pode tirar. A palavra diz que nós somos como um monte de Sião, que não se abala. Não pode ser abalado, porque o dono do mundo está com você. Em Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a solução? Qual é a solução que você vai buscar? Qual é a solução que você acha que vai ser bom para a sua vida, que vai lhe trazer prazer, que vai lhe dar alegria? Onde é que está essa solução? Será que o que você pensa é melhor do que a presença do Senhor Jesus? Será que o que você acha que pode ser bom é melhor do que o amor de Cristo? Será que o que você pode comprar, o que você pode ter, é melhor do que o que Deus pode te dar? Então a gente tem que analisar, a gente tem que pensar. Davi naquele momento ali, errou, porque ele não era um homem perfeito. Todos nós erramos, não tem como não errar. Todos nós vamos errar. Todos nós vamos tropeçar. Haverá pedras de tropeço no caminho. Se você estiver firme no Senhor, você vai desviar de uma, mas você vai tomar em outra. Mas só que esses que estão ligados no Senhor, quem vai suspender é Jesus. Amém, Jesus. Você não vai precisar se levantar. É Jesus que vai te levantar. Então, coloca o teu pensamento, pensa, analisa, o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero da minha vida mesmo? Será que o mundo pode me dar paz, me dar sossego, tranquilidade? Meu dinheiro pode me dar bonança? Porque tudo que eu te falei aqui são coisas espirituais. E tudo isso aqui, na vida do homem, acontece. Nós estamos divididos de 3 partes: o corpo, alma e espírito. Nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. Existe o mundo físico, que a gente está aqui andando, falando, conversando. Existe o mundo espiritual, que nós não vemos. Muitos aí dizem que vê.
Mas se visse mesmo, ele ia ser fulminado. O que eles verem são demônios, são manifestações de demônios. Porque se um homem desse vê a presença de Deus, é fulminado na hora, porque ninguém pode ver Deus. Ninguém pode ver Deus. Porque nós não temos a capacidade, a santidade, a justiça de se chegar diante de Deus. Se nós chegarmos diante de Deus, nós vamos morrer na hora. Porque Deus é santo, Deus é justo, nada é mais santo do que Ele. Os arcanjos e os querubins não podem contemplar a face de Deus. Imagine um arcanjo e um querubim. Quem sou eu para chegar perto de um arcanjo e um querubim? Então devemos colocar nossa confiança naquele que pode fazer, aquele que pode nos dar. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas eu confiarei no meu Senhor. Eu confiarei no meu Senhor, aquele que deu a vida dele por mim e por vocês. A porta está aberta para todos. Não tem distinção, não. Não, tem que ser um branco, tem que ser um vermelho, não. É todos. Deus abriu a porta para todos. Quando Jesus morreu na cruz, a porta foi aberta. Todos podem se achegar a Deus. Todos aqueles que olhar para Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, será salvo. A palavra é clara. Se você crer no teu coração, confessar com tua boca, serás salvo. E essa salvação é para a eternidade. Não é para aqui, não. Aqui está de passagem. É para a vida eterna, a vida com Deus. A Bíblia é clara. Haverá uma vida com Deus. A cidade de Deus descerá do céu. Haverá outro céu, outra terra. Não sabemos que dia é, mas a palavra vai se cumprir. Olha para as notícias, olha para as coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo está anunciando algo. E cuidado para o que vier não te pegar de surpresa. Porque a gente está vivo aqui agora, a gente está vivo, está conversando, está aqui. Mas sair aí, toma uma topada, bate a cabeça no chão e já foi. E agora? Se tu não estiver em Cristo, e agora? Agora que é o tormento. Se tu não estiver em Cristo. Porque quem pode te tirar do tormento é Jesus. Porque Ele deu a vida dele por isso. Ele entregou a vida dele por isso, sabendo que almas viriam a Ele. Almas seriam salvas. Porque a nossa ligação com Deus foi quebrada lá no Éden. Quando Adão e Eva pecou, ali quebrou a ligação. Todos que nascem agora estão cheios de pecado. É um bebezinho, é um pecador. Até quando ele tem a consciência de entregar a vida dele ao Senhor, ele está em pecado. Qualquer momento nós podemos falhar. Até dormindo mesmo, dormiu, não levantou mais. E agora, como é que você vai se apresentar diante do Senhor? Será que sua riqueza aqui nesta terra, as coisas que você tem, vai fazer algo lá quando você estiver diante do Senhor? Ah, Senhor, eu sou bilionário. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vai prestar de quê? De que vai prestar? Então analisa, pensa. Davi teve uma oportunidade. Ó, Senhor, me salva, me salva. O Senhor é minha salvação. Não tem outro caminho. E ali o Senhor perdoou. Ele foi honesto, ele quebrou o seu coração. E o Senhor perdoou. Então o Senhor está dando oportunidade a todos. Analisa, pensa. Bota a tua vida diante do Senhor. Ainda há tempo. A palavra diz que a porta vai fechar. A porta vai fechar. Nós estamos vendo aí a iniquidade se espalhando no mundo. A palavra diz que com a iniquidade se espalhar no mundo, a volta do Senhor está próxima. Hoje o que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Formas de família diferentes estão sendo feitas, estão botando na tua cara assim, ó. Aceite, aceite. Isso é o que? Se não for a iniquidade. Não for a separação do homem com Deus. Porque se você for ver bem, o homem está fazendo tudo ao contrário do que Deus manda. Agora mesmo aí, pouco tempo aí, estão querendo consagrar o Rio de Janeiro ao Exu. Exu vai ser o dono do Rio de Janeiro. Imagine. A escola de samba apresentou ali pessoas sendo manifestadas por demônio ali na passarela e a escola ganhou em primeiro lugar. Tendo um sacrifício que uma criança morreu
O carro passou por cima da perna, a criança morreu. Aquilo ali é uma forma de sacrifício. E ninguém vê, todo mundo achando bonito, lindo, e estão adorando demônios ali. Isso é iniquidade, afastamento do homem com Deus. Então temos a oportunidade, o privilégio ainda de ter um encontro com o Senhor. Então que essa palavra fique no coração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer este momento, estarmos aqui reunidos. Peço aos irmãos que orem por mim, que amanhã eu vou levar uma palavra lá na congregação. Os irmãos orem por mim, peçam por minha vida. E amanhã eu tenho o privilégio de levar uma palavra para os irmãos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por este momento, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos estar sendo alimentados por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, de estar sendo edificados, colocando o pé na rocha, que é a Tua palavra. Senhor, agradecemos a Ti por tudo que vem fazendo, Senhor. Tudo que o Senhor vai estar derramando sobre nossa vida, agradecemos ao Senhor. Ficamos gratos, porque sabemos que só o Senhor Deus pode dar estas coisas. Antes nós adorávamos coisas que não eram o Senhor, mas a palavra nos confirma que quando nós encontramos ao Senhor, tudo aquilo é jogado no mar do esquecimento. E agora somos novas criaturas, filhos de Deus. Somos gratos por isso, Senhor, pelo Senhor reconhecer nós como filhos amados. Agradecemos, Senhor, só temos que agradecer, porque sem a Tua presença estamos acabados, destruídos. O homem corre atrás das suas vontades, dos seus desejos, mas nós corremos atrás do Senhor. Nós corremos atrás de Cristo, queremos estar ligados a Ele, ligados na videira. Senhor, nos liga na videira, Senhor, nos faz dar frutos, que o Pai venha nos podre, para que nós possamos dar mais frutos, e assim agrade a Tua vontade. Senhor, eu te peço por cada um que está aqui. O Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, o Senhor assondou todos os corações, o Senhor sabe de tudo, nada fica oculto a Teus olhos. Eu te peço pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ouvir as orações dos irmãos, os clamores, as súplicas, que o Senhor possa atender as orações dos irmãos, que o Senhor possa dar a que cada um merece, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, te pedimos também pelo pai do diácono Edson. Senhor, entra nessa situação. Senhor, muda o quadro. Traz aquele homem, Senhor, para ter a Tua consciência. Tira aquele homem da situação que está, Senhor. Nós sabemos, Jesus, do Teu poder, do Teu agir, e cremos, acreditamos que o Senhor pode transformar qualquer um. Tem misericórdia, Senhor. Tira esse sofrimento do coração do nosso irmão. Que o nosso irmão possa estar em paz, tranquilo. Que o Senhor vai agir nesta vida, em nome de Jesus. Senhor, que Teu nome seja glorificado. O propósito disso aqui, Senhor, é glorificar o Teu santo nome, para que almas conheçam a verdade, conheçam a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, todos vão em paz para casa. Glória a Deus. Pai, Senhor.